Tipologia OVNI. Estranhos objetos voadores aparecem nos registros e na cultura das civilizações egípcia, suméria e dos povos indígenas das Américas. Há também uma infinidade de relatos ufológicos pelo mundo afora, dentre eles centenas de avistamentos de naves, denominados OVNIs. OVNI, uma sigla para Objeto Voador Não Identificado, ou em inglês UFO, Unknown Flying Object. Estes objetos voadores foram nomeados e catalogados pelos seus formatos, ou por alguma peculiaridade, ou até mesmo foram batizados com o nome de alguma personalidade que avistou aquele tipo pela primeira vez. Vamos então aos nomes e formas de cada um destes objetos. Forma Adamski. George Adamski foi um dos nomes mais importantes da ufologia no século XX. Nascido na Polônia e criado nos Estados Unidos, autor de vários livros sobre OVNIs, dentre os principais, Inside the Spaceships, Heavy Landed e Flying Saucers Farewell. Ele tirou várias fotos de uma nave, cujo formato peculiar seria batizado com seu nome por estudiosos do fenômeno UFO. Adamski faleceu em 1965. Forma de charutos, um dos tipos de naves mais avistadas na história da ufologia mundial, tanto no espaço quanto na atmosfera da Terra. Muito registrados em fotos e vídeos durante a noite ou até mesmo em plena luz do dia. A associação com charutos, além da forma, se deve ao fato de que numa das extremidades há uma intensa luminosidade. Forma de nave-mãe. As naves-mãe possuem acomodações para as naves filhotes ou naves patrulhas, que se aproximam bastante da superfície terrestre. Essas estruturas quilométricas geralmente são associadas ao alto comando de outras raças, enquanto que a sua tripulação é estimada em milhares de seres extraterrestres. Forma Foo Fighter, também discoide. Foo Fighter é um termo que teve origem numa pequena confusão sonora durante diálogos dos pilotos franceses e americanos na Segunda Guerra Mundial. Este termo foi assim estabelecido a fim de descrever os estranhos objetos discoides alaranjados que perseguiam os aviões tanto dos aliados quanto dos alemães. Forma Flying Saucer. Um relato de Kenneth Arnold, que foi um empresário e aviador norte-americano, falecido em 1984, fez nascer a expressão discos voadores. Arnold disse ter observado 9 objetos aéreos incomuns voando em formação próximos a Washington, capital dos Estados Unidos, em 1947. Ele foi o autor do primeiro relato amplamente divulgado sobre um avistamento de objeto voador não identificado. Descreveu estes objetos como pratos de pizza e pires saltando sobre a água. Formas triangulares e trapezoidais. OVNIs triangulares e trapezoidais são relatados desde os anos 1940. Os avistamentos destes tipos de naves aumentaram drasticamente nos anos 90, o que levou muitos a acreditarem se tratar de espaçonaves secretas militares. Formas piramidais. Alguns teóricos dos antigos astronautas acreditam que estes objetos voadores estejam relacionados às construções do Egito Antigo. Este formato também já foi testemunhado no Brasil como sendo uma nave-mãe vertical de 50 metros de altura. Formas de sondas. Também denominadas naves de reconhecimento, costumam ser ovais, cilíndricas e raramente triangulares, e possuem entre 35 e 90 centímetros de diâmetro. Acredita-se que as sondas ufológicas não seriam tripuladas,
e sim teleguiadas por naves tripuladas, chamadas de naves patrulha. Formas de bolas luminosas. Podem ou não ser classificadas como sondas. Se deslocam em grandes velocidades e executam manobras em ângulos de 90 graus. Já foram observadas em diversos períodos da história e em contextos diferentes. Forma Merkabah. Uma das possíveis traduções de Merkabah seria a máquina que produz torvelinho de luz. A palavra usada pelo profeta bíblico Ezequiel serviu para relatar o pouso de um objeto à sua frente, durante o período do Segundo Templo em Jerusalém, Israel. OVNIs em formas de luzes. São aqueles das aparições predominantemente noturnas, segundo a classificação do norte-americano Joseph Haley Hynek, falecido em 1986, que foi assessor científico para estudos ufológicos do famoso Projeto Livro Azul e também era particularmente investigador sobre OVNIs e avistamentos. Estes OVNIs reluzentes aparecem como bolas de luz, raios, colunas, cones, assim como formações ou matizes de luz. OVNIs de formatos esféricos. São aqueles que têm a forma perfeitamente redonda. Alguns não chegam ao tamanho de uma bola de futebol, enquanto outros são maiores do que uma casa. Em alguns casos avistados, as esferas pareciam contornadas por algo parecido com os anéis de Saturno. Formas discoides. São os clássicos discos voadores, com domos ou não, finos ou em formato de pratos. Esse tipo é um dos mais relatados pelas testemunhas em todos os tempos. Forma elípticos. São aqueles que não têm a forma nem discoides nem cilíndricos, mas sim estão entre essas duas formas. Eles são normalmente descritos como alongados ou ovais e são vistos com mais frequência próximos ao solo ou pousados. Esses objetos ovais ou em forma de bola de futebol norte-americano normalmente não apresentam características externas, como asas ou janelas. Forma cilíndricos. Este tipo é essencialmente um UFO variante da forma de charuto. Esses objetos são mais longos do que compridos. Geralmente apresentam extremidades cônicas ou retas, mas em alguns casos têm uma extremidade reta e outra parecendo um míssil. Em poucos relatos, os objetos têm dois finais retos. Forma retangulares. São exatamente isso, ou seja, objetos que têm o formato de geladeira, máquina de lavar ou fogão, que eram raros no início da ufologia. Já hoje em dia são cada vez mais relatados. Seus registros têm amplitude mundial e não são exclusividade do Brasil ou da América do Sul. Eles podem ser pequenos, como um tapete voador, ou gigantescos, como um campo de futebol. Forma triangulares. Relativamente raros no início da era moderna dos discos voadores, atualmente têm um número de registros enorme. Aqui se enquadram os de forma de diamante e cone, assim como os bumerangues. Raramente eles são vistos pousados. Forma metamórficos. Por fim, estes são aqueles UFOs que alteram a sua forma durante o avistamento. A sua importância se deve ao fato de que o seu registro coloca em dúvida a própria origem do fenômeno, deixando aberta uma janela para teorias alternativas. Agora vamos falar um pouquinho sobre um objeto voador ainda não bem identificado, porém muito em voga nos meios atualmente, o Oumuamua, que deixa ufólogos, astrônomos e cientistas de Harvard um tanto quanto encucados, inquietos. Levantam a possibilidade desse corpo rochoso ter sido enviado por uma civilização alienígena, como uma nave ou um corpo inteligente.
Oumuamua é um nome de origem havaiana e quer dizer um mensageiro que chega primeiro. Este objeto interestelar misterioso teria sido o primeiro a cruzar nosso sistema solar de ponta a ponta, parecendo ter sua energia própria e ignorando a ação gravitacional do Sol. Não se sabe ao certo seu tamanho, mas seu comprimento é 10 vezes maior do que a sua largura. Outro detalhe intrigante é que, dentro do sistema solar, ele passou a uma velocidade lenta e constante, em termos, e após sua saída, passou a viajar a uma velocidade de 160 mil km por hora. O Oumuamua já está sendo monitorado desde 2017 e agora se encontra vagando pelo espaço sideral. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. E até nosso próximo encontro na semana que vem, com um novo assunto ufológico muito interessante. Abraços!